falando, né, primeiramente, um pouco da minha trajetória. Eu entro, né, como gestora governamental no concurso de 2011, então entrei na mesma turma, né, que Marcelo, que Vitor, e já estava na CEPLAG nesse momento, porque eu tinha passado anteriormente na seleção simplificada da CEPLAG em 2008. Eu sou economista de formação, né, então já trabalhava lá nesses 3 anos e me encantei pelo trabalho, né, a ponto de decidir fazer esse concurso. E em 2011 entro nessa turma, né, e logo no começo da carreira trabalhava mais na parte do modelo de gestão, na formulação do modelo de gestão. Fiquei lá até 2015, se eu não me engano, acho que 2015, trabalhando na CEPLAG. Não, 2017. Então, de 2011 até 2017, trabalhando na CEPLAG, quando foi a minha primeira ida para a prefeitura, né, eu fui trabalhar, na época, numa secretaria nova que se formava na prefeitura, que era a Secretaria de Meio Ambiente, que juntava com desenvolvimento econômico e juntava com o que seria algo como emprego, né, trabalho e renda. Então, uma secretaria bastante diversa em que eu fiquei trabalhando para as 3 áreas distintas. Então, trabalhava como coordenando as 3 áreas, né, ajudando o secretário à época, que era o Bruno Chamba, e em 2019 ele recebe um convite para retornar ao Estado como secretário de Desenvolvimento Econômico. Eu vou com ele, passo a trabalhar também lá como secretária executiva de Desenvolvimento Econômico. Então, passei 2 anos, todo o período de pandemia, trabalhando lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, coordenando, né, todo o trabalho de volta das atividades econômicas. E aí, em 2021, eu recebi, né, o convite do prefeito João Campos para assumir a Secretaria de Finanças do Recife, né? E desde então estou lá na Secretaria de Finanças, os últimos 3 anos, né? E aí nesse momento também surgiu para mim um desafio novo, que foi ter sido aceita na rede de mulheres líderes da Colômbia. Então faço parte dessa rede de mulheres líderes da Universidade de Colômbia, né? Obrigada. Então, a gente passa lá por uma formação em liderança feminina, né? Estou, nesse momento, passando por essa formação, e, após essa formação, a gente continua integrando a rede para que a gente possa formar mais mulheres líderes. Então, é um trabalho que ele começa e ele não vai terminar, e eu tenho muito, muito orgulho de poder fazer parte dele. E acho que é isso, né? Passo agora a palavra para o Vitor, para ele se apresentar. Bom dia, pessoal. Primeiro, dizer que estou muito feliz de estar participando desse evento. Eu acho que é um marco na carreira da gente, né? Um orgulho enorme ter visto aquele vídeo. Bastante feliz com a organização. Parabéns. Bom, minha trajetória começou junto com Maíra e Marcelo, né? A gente entrou no concurso em 2011, na CEPLAG, gestor de planejamento e orçamento. E desde que eu cheguei, assumi a função dentro da Secretaria Executiva de Planejamento e Orçamento, de captação na época, junto com o Edilberto Xavier, Marcelo, a equipe, Gabriela, que estão aí também, e vários outros. E lá fiquei até 2015, né? E nessa trajetória dentro da CEPLAG, assumi a função lá de assessor, né? Principalmente com o objetivo de trabalhar com cenários fiscais, elaboração de projeções, né? Sempre com olhada e controle da despesa pública, né? Elaboração de tetos orçamentários, né? E toda essa dinâmica, né, de gestão da despesa. E, nesse meio tempo também, eu assumi a gestão dos sistemas orçamentários que estão dentro do EFISCO, né, de planejamento e orçamento, que elabora a LOA e tudo mais. E também teve um movimento muito interessante lá em 2012, que a gente foi pioneiro lá, também trabalhando com mudando a sistemática de trabalho de controle da despesa pública no uso de ferramentas de análise de dados e BI. Né, isso mudou toda a dinâmica lá do controle da despesa, e até hoje todo mundo trabalha nesse formato, né? Então foi bem interessante. E aí, em 2015, fui convidado pelo próprio Edilberto a gente fazer um movimento parecido lá na Secretaria da Fazenda, no Tesouro Estadual, né? Tentar trazer essa dinâmica, essa modernização do jeito de como a gente acompanha a despesa,
também nesse olhar financeiro, né? Saindo do orçamento, né? Porque depois do orçamento tem todas aquelas etapas, né, de execução da despesa, e essa parte financeira a gente não tinha o mesmo olhar, né? Então, quando a gente chegou lá, o desafio foi muito, muito grande, né, de tentar transformar esse jeito lá também, com muito mais informações e etapas, né? E a gente viveu um período de crise financeira, então o desafio foi maior ainda, né? E para quem lida com essa parte de gestão da despesa, sabe que o mundo orçamentário e o mundo financeiro não é tão bem conversado assim, não se interliga tão bem, né? Então, a gente tem um planejamento orçamentário numa camada, e quando a gente chega no planejamento de fluxo de caixa, é totalmente diferente. Então, o grande desafio da gente lá foi fazer esses dois mundos conversarem. Então, isso foi bem interessante também. E lá também eu faço o papel de diretor de sistemas para fazer a coordenação da gestão de demandas de evolução e manutenção do nosso sistema físico, né, que eu acho que a maioria de vocês aí conhece, né? Então, toda a execução da despesa pública acontece lá dentro, desde o orçamento, né, passando por licitação, contratos, empenho, liquidação, pagamento, né? Então, é um desafio grande também fazer a gestão desse sistema tão complexo e importante para todos nós. E também, né, nesse movimento de transformação e modernização dentro da Cefaz, a gente conseguiu também mudar a dinâmica da administração do fluxo de caixa e da programação financeira para também trabalhar com essas ferramentas analíticas, né? Então, hoje, o dia a dia de liberação de programação financeira, liberação de pagamento, tudo roda hoje através do uso de ferramentas analíticas, né? Então, foi isso. Estou lá até hoje, né? Então, desafios grandes pela frente. Espero que o debate aqui seja proveitoso. Show, pessoal. Que trajetória. A primeira pauta que eu queria trazer para o nosso debate aqui, a nossa conversa, é um tema que vem crescendo ao longo dos anos a nível nacional e nos entes subnacionais também, que é a pauta do orçamento de médio e longo prazo, né? E a importância da construção, da viabilização desse orçamento de médio e longo prazo nas entregas e nos resultados. Eu queria escutar um pouquinho o que é que vocês têm, a visão de vocês referente a essa pauta. Pode ficar à vontade aí, quem vai tocar essa bola. Bom, acho que com relação a essa pauta de médio e longo prazo, acho que, infelizmente, a gente não avançou. Tá? Eu tenho uma visão bastante negativa sobre isso. Eu acho que, principalmente, porque a gente viveu... O que a gente viveu, né? Vivemos momentos de crise. Então, crise financeira, crise, né, trazida pela pandemia, então, uma série de crises. E, quando a gente está em crise, a gente tende a olhar mais para o curto prazo do que para o longo prazo. Então, acho que o movimento que estava se iniciando, ele acabou, né, não avançando, por conta de tudo isso que a gente viveu. E aí, pegando um gancho um pouco na palestra anterior, né, acho que essa questão, né, do IA, da inteligência artificial, isso vai nos desafogar muito para algumas decisões de curto prazo que a gente toma hoje. E decisões de longo prazo, elas tendem a ser mais estratégicas, que eu acho que, num primeiro momento, a gente não vai conseguir que a IA absorva isso. Então, acho que no longo prazo, né, no médio prazo, talvez a gente vá avançar mais nesse planejamento de médio e longo prazo. E aí, até para fazer uma enquete com os colegas que estão aqui, né? Quem hoje trabalha aqui nessa área de orçamento e financeira? Quantos de vocês já usaram as ferramentas de inteligência artificial no trabalho? Então, acho que é pouca gente para o quantitativo que a gente tem. Eu acho que a fala de Pierre foi muito feliz, de que eu acho que a gente precisa começar a olhar um pouco mais para isso enquanto carreira. Então, não acho que a inteligência artificial ela vai substituir o nosso trabalho, mas acho que a inteligência artificial ela vai se conectar ao nosso trabalho e fazer com que a gente possa dar um salto e olhar para coisas que hoje a gente não está olhando. E uma delas, e a principal delas, talvez seja esse planejamento de médio e longo prazo.
aproveitando, né, queria agora passar a bola para Vitor, já pegando o que foi conversado aqui por Maíra. Então, como seria agora a importância da utilização, exatamente usando tua bagagem de ferramentas, de sistemas, usando essa parte de inovação que a gente poderia dar essa melhorada, e o que é que a gente já vem fazendo, né, e quanto a gente poderia avançar para poder otimizar não só essa pauta que foi levantada agora, como todas as outras. Bem, eu acho assim que a gente evolui bastante até um ponto de a gente ver o que a gente tem de dado, né? Agora, a parte de projeção, não. A gente precisa ter mais ferramentas, como a Maíra falou, para a gente conseguir projetar com mais precisão as intenções do governo, né? Digamos assim, né? Mas hoje, né, por exemplo, até onde chegou, a gente consegue dar muitas respostas rápidas do que é que o governante quer. Eu quero saber quanto eu quero investir, quanto eu tenho de dinheiro para investir. Essa é a pergunta mais comum de qualquer gestor, né, que está tomando a decisão. Né? Então, assim, com os dados que a gente tem hoje, com as ferramentas de analítica que a gente tem hoje, a gente consegue dar essa informação com boa precisão. Né? O gestor consegue ver informação sobre vários aspectos, vários olhares, ver o que é recurso vinculado, o que é discricionário, o que é obrigatório, né? Mas, quando a gente volta para essa questão do plurianual, a gente tem muitas informações que a gente ainda não usa para colocar nesse modelo e criar uma projeção de longo prazo mais eficaz. Então, por exemplo, hoje, né, até tem muita gente da SAD aqui, a gente tem o PCA, que é uma novidade, né, um plano de aquisições. Né? Como é que a gente incorpora isso nas projeções futuras para o governo? Né? A gente tem hoje a base de contratos enormes dentro do EFISCO. Como é que a gente usa esses dados que contrato é uma coisa natural ser plurianual, né? 5 anos. Como é que a gente insere isso dentro da Lua, por exemplo? Né? A Lua hoje ela é anual e a gente acaba deixando de olhar o futuro. Né? Então, eu acho que tem muitas informações, como isso que eu estou falando, de PCA, de vários insumos, decisões que estão acontecendo, que ainda estão fora do orçamento, que elas precisam ser incorporadas para a gente ter uma projeção mais eficaz, né? E essa projeção ela é necessária para tudo, porque, por exemplo, não só por transparência para a população, né, de ter um orçamento plurianual mais transparente, mas também a gente a gente já tem uma demanda latente por ter projeções futuras quando a gente se submete a pegar uma operação de crédito, por exemplo, pegar um empréstimo, né? Quando a gente faz um contrato com a União do PAF, a gente precisa fazer projeções plurianuais, né, se comprometendo ali com metas, indicadores, e a gente não tem um orçamento olhando para essas metas ainda. Né? São projeções que estão feitas à parte. A própria LDO, né, é um instrumento com que você define metas fiscais e também é plurianual, mas os dados que a gente tem não estão na camada orçamentária, que ela é mais detalhada, né, que ela é possível, ela consegue fornecer dados suficientes para a gente fazer a projeção de indicadores, por exemplo, fiscais, né, que a gente precisa estar sempre olhando, poupança corrente, liquidez. Né? Então, realmente, é uma demanda latente, concordo com a Maíra muito que a gente precisa avançar, a gente não tem atendido isso bem. Né? Eu sei que tem um movimento até na CEPLAG já de tentar incorporar isso no processo, né, Marcelo? Isso. Esse ano a gente já começou a avançar nessa questão na busca do orçamento de médio e longo prazo, inclusive com mudança no sistema, para se preparar realmente para essa mudança que já é uma demanda crescente, na verdade, mas já é fato. Né? Inclusive, alguns entes já estão preparados, já estão mais avançados, alguns estados já estão, e a gente tem conversado bastante nos conselhos, né? Tipo a Conceplan, na nossa rede mesmo, e na Consari também, o pessoal que foi para a Consari, na importância dessa mudança. A gente meio já se preparou na questão da mudança do sistema, mas tem toda a questão estrutural do processo e a mudança propriamente dita. Né? Dando continuidade, pegando esse link, né, dessa importância da gente enxergar esse cenário fiscal, esse médio e longo prazo, queria ver, para a gente pensar um pouco como é que a gente pode, de fato, né, construir essa mudança para o orçamento de resultado, né?
como é que a gente pode interligar a utilização. Já tem processos que a gente vem fazendo, né? A própria pactuação. A pactuação é um processo em que, no monitoramento desta pactuação futura, a gente consegue medir as entregas e os resultados. Mas como é que vocês veem isso, inclusive da utilização de tecnologia, já que a gente está num seminário em que o tema central é isso, né? A utilização da inovação, da modernização para poder buscar as soluções que a gente precisa. Queria conversar um pouquinho sobre isso, sobre o orçamento na entrega ligando ao resultado. Acho que essa provocação ela se conecta realmente com a pergunta anterior, né? E acho que a gente ainda também precisa avançar muito, e nos últimos anos a gente avançou muito pouco sobre isso. E até alguns pontos, né, que a gente observa do cenário atual, eles não estão sofrendo, acho que os questionamentos que eles precisavam sofrer. Por exemplo, a gente tem obrigação, talvez o que é uma meta de resultado, né, mais palpável, o investimento em 25% de toda a nossa RCL na educação. A gente é obrigado a fazer isso. Né? Como é que a gente mede esse resultado? Né? Muito possivelmente um bom indicador para isso é o IDEB, né, que acabou de sair. Mas a gente parar para pensar como é que esse gasto está sendo feito. É muito dinheiro. É muito dinheiro no Estado, é muito dinheiro para qualquer prefeitura. Né? E qual é o resultado que a gente está vendo no Brasil? É proporcional à quantidade de dinheiro que a gente está gastando? Então, algumas coisas a gente já tem essa orientação, mas eu acho que talvez a gente não está olhando tão profundamente para esses resultados. Então, o que existe, de fato, ainda não está sendo muito trabalhado e é algo que precisa avançar. Né? E, mais uma vez, eu acho que é algo que, a partir do momento que a gente é desafogado da rotina, da urgência do dia a dia, a gente vai conseguir ter mais tempo para poder olhar um pouco melhor, entender um pouco melhor, né? E aí conseguir melhorar até a distribuição da nossa despesa para coisas que efetivamente vão trazer resultados. Então, quando a gente olha para uma esfera de município que é totalmente diferente de uma esfera de Estado, no município, quem já passou por lá, né, sabe que a urgência das coisas é muito maior do que no Estado. Então, no Estado, a gente tem mais tempo para parar, para pensar, para planejar. Né? No município é tudo muito mais atropelado, tem um cidadão na tua porta, tu vai sair na rua, tem alguém te cobrando alguma coisa diferente do Estado. Então, muitas vezes, a rotina acaba tirando um pouco o nosso olhar estratégico sobre as coisas. E, logicamente, isso vai se refletir muito na nossa capacidade de analisar, né, o quanto a gente está vinculando o nosso orçamento a resultados. Isso. Aproveitando, continuando na mesma linha, então, eu queria conversar um pouco contigo sobre a importância da captação de recursos fora recursos do Tesouro, né? A gente está falando aqui sobre a questão dos cenários fiscais e como existem muitas despesas que são vinculadas, não só vinculadas formalmente, mas despesas que são ditas obrigatórias e elas naturalmente consomem aquela capacidade de recurso próprio, né? Então, na tua visão, como a gente pode, inclusive interligando com ferramentas, né, de inovação, como é que a gente pode melhorar essa questão da captação de recursos, não só de operações de crédito e convênio, mas outras formas de recursos das próprias entidades indiretas, enfim. Como é a tua visão em relação a isso? Primeiro, eu queria dizer realmente, né, reforçar o que você está falando e até trazer um dado para vocês. Né? O que o Marcelo está dizendo o gestor chega lá no orçamento dele e o orçamento dele já está todo carimbado. Né? A flexibilidade, a margem de manobra para o gestor é muito pequena. Né? Então, assim, o orçamento ele já nasce com despesas obrigatórias gigantes. Né? E existem amarrações legais, vinculações de fundos, o que Maíra falou, necessidade de atingimento de mínimos constitucionais com educação e com saúde, emendas parlamentares, né? Você tem que fazer repasse do 10º, tem que pagar a dívida que a gente já contratou. Então, o custeio da máquina, e sobra o quê para o gestor investir, né?
Então, assim, eu peguei até um dado, saiu hoje, eu acho. O TCU, ele fez um estudo dizendo que a União, até 2026, ou era 2030, a União só teria apenas disponibilidade para fazer o uso de despesas não vinculadas de 12 bilhões de reais. Veja, o orçamento da União hoje é 5,5 trilhões de reais. Né? Se você olhar para 2024, que é a posição de hoje, pelo estudo deles, a disponibilidade para fazer despesas não obrigatórias, despesas discricionárias, né, não obrigatórias, é de 100 bilhões, com um orçamento de 5,5 trilhões. Então, isso dá o quê? 2%, vamos dizer assim. Né? Se a gente analisa os estados, por exemplo, né, a gente tem uma ferramenta lá que a gente se compara com os outros estados. Então, se a gente olha a média nacional do que sobra de caixa de recursos não vinculados, de tudo que ele arrecada no ano, o que sobra de recursos não vinculados é apenas 4,5%, a média Brasil. Nordeste, 3%. Né? Então, assim, isso puxa o gancho que a operação de crédito é um instrumento fundamental para poder o gestor conseguir hoje tocar a sua política pública, senão não tem como, né? E assim, obviamente, hoje, né, existe um rigor muito grande para se pegar empréstimo, né? Não é assim, né? A gente acha, pô, o Estado está se endividando e tal, mas não é assim, né? Existe um controle, um rigor muito grande através de limites constitucionais, de regras, né, de rate, da própria União que faz um rate nosso, a famosa CAPAG, para dizer quanto é que a gente pode pegar, quanto é que não pode. Inclusive, existe limite até de banco, quanto é que os bancos podem emprestar para os entes públicos. Né? Eu nem sabia disso. Assim, depois que eu fui aprender com o pessoal de captação lá, né, o CMNE, que coloca quanto a União pode dar garantia, exatamente. Então, assim, existe um rigor grande. Né? Então, assim, quando você atrela o uso da operação de crédito como ferramenta para fazer, como instrumento para investimento público, aliado à solidez fiscal, responsabilidade fiscal, é super válido. Né? E acaba assim que o gestor ele só tem isso, acaba só tendo isso. E digo mais, eu acho que a CEPLAG tem um setor de captação de recursos dentro dela, né? Eu acho isso fundamental. Né? Nem todos os estados têm isso, nem todos os entes têm isso. E estar junto da CEPLAG, dentro da CEPLAG, que é onde a política pública está sendo monitorada e nascendo ali, né? e nem nascendo, né? Eu digo monitorada ali pelo corpo técnico, e auxiliando ao gestor a direcionar os recursos, eu acho uma decisão super acertada. Né? Acho que é isso. Obrigado. Maíra, eu queria aproveitar um pouco da tua experiência para tentar, para a gente construir uma ponte entre o investimento, o gasto público e o desenvolvimento econômico, né? É algo que está no teu gene, né? Algo que tu já vem trabalhando bastante em relação a isso. Eu queria conversar um pouco sobre esse tema contigo. Acho que a gente tem que olhar para isso acho que um olhar muito diferente para cada uma das esferas, né? O poder que cada uma vai ter como indutora de desenvolvimento econômico a partir dos seus investimentos. Então, quando a gente olha para a União e para estados, né? União tem um poder gigantesco. Então, a gente olha o que aconteceu, né, lá entre 2010 e 2014, os grandes investimentos que o Brasil teve e que isso movia muito o próprio PIB brasileiro. Então, o governo, em nível federal, ele vai ter um poder muito grande de, a partir, né, de todos os investimentos que ele está feito, ele fazer uma indução direta no resultado do PIB, né, com aquele investimento que ele fez, diretamente isso tem um impacto muito significativo. Né? E aí, quando eu falo União, né, estou falando de dinheiro da União. Então, por exemplo, ele pode fazer um repasse para que o município faça uma execução, como foi o caso da Via Mangue aqui. Então, você pegar o maior investimento que Recife teve, se você tirar a inflação, foi na época da Via Mangue, foi um investimento federal. Então, ele consegue induzir de uma maneira mais direta pela movimentação que aquela obra está gerando financeiramente na cidade. Já os estados, né, eu acho que eles têm que pensar como um papel mais estratégico. Não é o dinheiro que ele aporta diretamente que vai gerar aquele resultado, mas é o dinheiro em infraestrutura que vai fazer com que o privado se movimente e gere uma grande movimentação dentro do Estado.
E aí a gente tem também um exemplo aqui que a gente viveu recente, que foi aquele boom que a gente teve lá em Suape também, né, mais ou menos aí final da primeira década dos anos 2000, começo aí de 2010. Então, aí a gente consegue ver o Estado funcionando de uma maneira muito forte, né, como indutora. E já o município ele vai ter um papel muito menor, né? E a gente pegar o próprio Pacto Federativo Brasileiro, que é isso que Vitor falou, né, ao final do dia, o quanto sobra para cada um fazer de investimentos. E a gente olha o que foi pensado na Constituição de 88 e o que é hoje do lado de receita e de despesa para cada um, o município ele não tem condição. Nenhum município do Brasil, à exceção de São Paulo, vai conseguir fazer grandes investimentos com recurso próprio. Tá? São Paulo, por toda a dinâmica que tem, por boa parte da geração de serviços do Brasil, pelo imposto ele ficar na origem, né, não no consumo, boa parte daquilo que a gente está gastando aqui está gerando imposto em São Paulo, então São Paulo acaba ficando com muito recurso e hoje praticamente é o único município do Brasil que vai conseguir fazer investimentos muito grandes e realmente muito impactantes com o recurso próprio. Fora isso, todos os municípios, né, eles vão depender ou de operação de crédito ou de arrumar alguma outra fonte, né, de renda. E aí existem outras coisas que foram feitas, mas que acabam não caminhando. Por exemplo, São Paulo conseguiu avançar, e voltando um pouco para a pergunta anterior que o Vitor falou, avançar na taxação do Uber, por exemplo. O Uber não paga nada para ter o lucro que tem e usar a via pública. Tá? Nenhum ente recebe nada, apenas São Paulo recebe o ISS do Uber. Então, todo mundo que anda de Uber aqui, o seu recurso está voltando para um imposto que vai ficar em São Paulo. Quando você assina o Netflix, por exemplo, o seu imposto fica em São Paulo. Então, há essa grande concentração e até a impossibilidade de governos locais conseguirem trabalhar mais forte nessa taxação de alguns serviços que não necessariamente vão ser tributárias, como esse exemplo do Uber, em que havia uma taxação que alguns municípios instituíram por quilômetro rodado do Uber. Então, já que o Uber usa a via pública, ele pagaria uma taxa ao município, mas o judiciário derrubou essa taxação e isso não avançou. Então, acredito que acaba sobrando para os municípios muito, muito pouco a possibilidade fora da operação de crédito para conseguir executar esses investimentos de impacto, mas nenhum desses investimentos ele vai ter um peso grande na economia local, ao ponto de afetar a economia local. Mas eu acho que aí o município ele vai ter que pensar um pouco como trabalhar, né, em relação àquilo que o Estado não está olhando e que pode ter aí um arranjo econômico interessante em termos de trazer aí uma indução mais voltada para a criação de novos empregos, novas atividades na área de serviço, que vão trazer um retorno para o município. Perfeito. Pessoal, estamos quase terminando. Queria agradecer demais a presença de vocês. Vou deixar aberto aí para as considerações finais. Obrigado. Bom, para encerrar, assim, eu queria, né, já que a gente vai falar de inovação e tudo mais, vai ter debate sobre isso, né? Eu só queria pontuar o que é que eu acho que a gente tem que levar daqui de coisas práticas que a gente precisa evoluir nesse aspecto, né? Principalmente nesse métier aí da dinâmica de orçamento, né? E finanças públicas e controle financeiro e tudo mais, né? Como eu falei, a gente avançou bastante em termos de sistema, né? Tem um sistema robusto, físico, tal, transacional, tem uma série de informações lá dentro. A gente evoluiu na parte de BI, a gente consegue dar informação rápida utilizando todo esse tipo de informação que está ali dentro, né? Mas a gente hoje, por exemplo, a gente tem dificuldade ainda de montar o orçamento com todas essas amarrações de vinculações, de fonte vinculada, de despesas obrigatórias, de forma automática, né? A gente precisa usar a IA para isso, por exemplo. Eu acho que isso é um desafio que a gente tem que deixar aqui para a gente avançar, né? Um cenário que a gente já tem vários parâmetros definidos que definem aquela despesa, a gente pode usar a IA para isso. Eu acho que a gente tem que avançar nisso. Outra questão que eu acho importante, aqui falando até como gestor e governamental, eu acho que a gente tem que avançar também na descentralização desse ferramental que a gente usa
de forma centralizada para enxergar a despesa. Acho que é muito importante que as secretarias consigam usar esse tipo de ferramental do jeito que a gente usa também. Né? Ela conseguir ter uma interlocução melhor com a gente quando ela vai pedir a despesa, ela já sabe como conversar com a gente, né? Isso é importante. Né? Então, essa descentralização é importante. Outra questão, aí já falando de automação, né? Eu que lido com o eFisco ali todo dia, o eFisco ele transaciona uma enormidade, quantidade de documentos, de dados ali dentro, né? Então, por exemplo, você imagina a Secretaria da Educação e da Saúde, a SDS, são enormes. Todo mundo tem que fazer empenho para tudo, liquidação, PD, OB, uma série de documentos, DH, botar nota fiscal. Pô, a gente tem que usar robô para fazer isso, a gente tem que botar RPA para poder fazer esse cadastro dentro do sistema, né? Então, por exemplo, a gente fez agora recentemente uma iniciativa de alimentar o SPED, né, do FD-REINF, que a gente precisa colocar os dados de notas fiscais lá dentro. A gente está auxiliando lá também através de robôs para que as notas fiscais sejam lançadas lá dentro, né? Então, acho que tem uma enorme quantidade de ofertas que a gente pode oferecer para as secretarias fazendo esse trabalho de forma automática. Né? E eu acho que outro ponto importante também é que com a transformação digital, a gente vê iniciativas descentralizadas nas secretarias para fazerem soluções, né? Então, isso exige do eFisco como sistema transacional e que tudo tem que canalizar nele, todo mundo tem que passar por ele. A gente precisa melhorar as integrações, facilitar as integrações com os sistemas satélites que as secretarias vão utilizar, né? Seja para consumir dados ou seja para fazer aplicações. Então, a gente está no caminho de fazer isso. O eFisco está passando por uma plataforma, mudança de plataforma que vai permitir trabalhar com APIs de forma mais fácil, né? Então, isso vai ser importante também para permitir essa transformação digital nas secretarias. Então, é isso. Eu acho que a gente tem esses desafios pela frente. Quero agradecer. Eu acho que foi muito proveitoso. Muito obrigado aí, Marcelo, Maíra, e a todos vocês, o pessoal do sindicato, pela organização. Né? Tem que ter mais gente aqui. Tem muita gente para falar aqui. Eu acho que tem que ter todo ano esse evento. Viu? Parabéns e obrigado. Eu queria agradecer esse convite ao sindicato, né? E faço aí na figura de Viviane. Então, é importante sempre a gente ter esses espaços e poder estar se comunicando. E eu acho que a mensagem que eu queria deixar aqui ao final, a gente falou de muitas coisas muito técnicas, né? E eu acho que todo mundo aqui tem um trabalho muito técnico, mas a gente tem uma riqueza que é muita gente trabalhando com muitas coisas em setores diferentes. E a força da nossa carreira e esse reconhecimento que a carreira alcançou está muito pela conexão que a gente conseguiu estabelecer aqui. Então, é através da união da carreira que a gente conseguiu fazer a carreira crescer. Então, os cargos que a gente alcançou, tudo aquilo que a gente conseguiu construir, eu tenho certeza que ninguém aqui teria chegado onde chegou sozinho. A gente só conseguiu porque a gente trabalhou de maneira articulada, conjunta, com união, um setor ajudando o outro, um setor contribuindo para o crescimento do outro. Então, essa articulação que existe dentro da CEPLAG, no primeiro momento todo mundo se conheceu, trabalhava lá dentro, depois as pessoas foram saindo. E essas pessoas que foram saindo foram construindo essa rede. Então, quando tem algum problema, né, eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico à época, eu tinha um problema, né, financeiro, eu tinha para quem ligar. Então, vou dar um toque lá em Vitor e vou tentar resolver esse problema. Isso fez com que a gente consiga resolver os problemas de maneira muito mais rápida. E isso deu um ganho para o Estado, isso deu um ganho de produtividade. Então, que essa união permaneça. Eventos como esse são muito importantes para que a gente consiga ver o que cada um de nós está fazendo. Então, parabenizar mais uma vez, né, esse evento. Acho que a gente precisa fazer esse evento crescer. Então, é nossa meta que a gente consiga ter novas edições desses eventos nos próximos anos e que a gente consiga também, acho que ter uma articulação maior com carreiras de outros lugares. Então, trazer gente da carreira nacional para próximos eventos, a gente conseguir chegar mais perto, né, dessas pessoas. Então, para promover mudanças legislativas em
no orçamento, por exemplo, né, em regras orçamentárias, como é que a gente vai fazer isso? Com articulação com outras carreiras de outros estados, carreiras federais. Então, somos fortes pela nossa união e a gente vai ficar ainda mais forte se a gente conseguir se unir com outras carreiras. Temos aqui gente hoje da carreira de gestor governamental de município, então também promover essa articulação, essa troca de ideias, né? Quanto mais unido a gente tiver, mais força a gente vai ter. Obrigada. Vou quebrar um pouquinho o protocolo e o mediador também pode fazer algumas considerações, né? Eu acho de extrema importância, pessoal, isso que a gente está fazendo hoje em relação à troca de experiências, né? Em conhecer o que cada um tem contribuído, qual é a bagagem. Muitas vezes as soluções de problemas que chegam para a gente tá exatamente nesse match aí do encontro dessas duas bagagens. Então, isso aqui possibilita a gente conhecer, como Vitor falou e Maíra, é importante que outros gestores também tragam aqui a sua experiência para a gente poder enxergar o que é que a gente pode trazer de novidade, não só com a utilização da tecnologia, mas também da nossa bagagem, que ela vai contribuir exatamente para esse modelo de negócio com a utilização da tecnologia de fato. Então, acho que é de extrema importância. Novamente, parabenizar a organização. É um evento tá sensacional. Tem muita coisa ainda para acontecer durante o dia. Obrigado, pessoal.